vamos lá, existem algumas obras que não foram feitas para serem apenas lidas de um jeito mais convencional. Elas foram feitas muito mais para serem encaradas, como uma experiência diferente daquela prosaica leitura passageira. Uma história mínima, quase que silenciosa, mas que carrega um universo inteiro de simbolismo, violência, contemplação e filosofia. Eu estou falando de uma obra tão imersiva que parece que quando olhamos muito intensamente para ela, ela nos olha de volta. Estou falando de Os Olhos do Gato, de Alejandro Jodorowsky e Moebius. A primeira coisa que chama a atenção em Os Olhos do Gato é a forma da história. Cada página é composta por um único quadro e quase nada de texto. Porém, eu não estou falando aqui de uma leitura rápida, e por mais contraditório que seja, a narrativa ela avança muito lentamente, quase que compulsivamente, como um mantra visual. O Moebius ele repete enquadramentos, inclusive os silêncios, e também o vazio. É incrível como tudo isso dita o compasso de leitura. Ela tem ritmo, ela tem uma espécie de respiração própria. Quando você lê essa HQ, você não passa por ela simplesmente. Ela te prende, ela força o leitor a permanecer diante de cada instante e ficar lá, passeando pelos detalhes e pela profundidade conceitual que está ali, mesmo que não de forma tão clara. E isso em histórias em quadrinhos é algo extremamente raro. Em termos de sinopse, ela não poderia ser mais simples. Eu posso discorrer aqui brevemente em apenas 2 frases. Um garoto ordena que seu pássaro caçador arranque os olhos de um gato, e ele os recebe como presente. Parece meio grotesco e, claro, de certo modo é, mas também é muito ritualístico. O Jodorowsky ele trabalha com o mínimo para chegar a uma espécie de essência, mas é claro, não é uma essência explícita, clara ou objetiva. É uma essência vazia, quase que uma meditação. Quando a narrativa fica quase vazia, então o simbólico transborda. E isso é muito difícil de fazer, pois o vazio ele pode ser justamente isso, apenas um vazio onde nada habita. Mas fazer um vazio que é, na verdade, um repositório de simbologias, sensibilidade, inquietações, enfim, isso sim é muito difícil. E como não podia deixar de ser vindo do Jodorowsky, temos aqui personagens que parecem ter saído de um sonho maluco. Temos então o pássaro como uma espécie de mensageiro entre mundos, o garoto imóvel, uma espécie de sacerdote solitário, e temos também o gato, essa figura que vive no limiar, o animal do outro lado da escuridão, o guardião do olhar oculto. E nada é explicado. Não há nem sequer uma motivação clara. Nós, como leitores, é que temos que preencher essas lacunas, e é justamente por isso que a obra se torna tão inquietante. O silêncio funciona como uma espécie de abismo, um abismo onde cada leitor projeta seus próprios significados, e isso é profundamente filosófico, porque o silêncio ele revela algo que o Jodorowsky e o Moebius sempre compreenderam, que o sentido nasce justamente no intervalo, e não na palavra em si. A HQ ela só funciona porque ela praticamente não diz nada e porque cada quadro é um convite inquietante para completar aquilo que falta. Como leitores, nós somos implicados, somos cúmplices do que está acontecendo, somos o olhar que consome a violência e que talvez até mesmo nos alimentemos dela. Agora, por que justamente olhos? Bom, nós estamos falando aqui de 2 artistas de um calibre absurdo, então é claro que para Jodorowsky e Moebius, o olhar não é apenas um dos sentidos do corpo. O olhar, ele também é poder, ele também é violência, ele também é revelação. O título, Os Olhos do Gato, não se refere à história em si, mas ao objeto sagrado que o garoto espera pacientemente receber. Ele não quer o gato, ele não quer controle, ele não quer vínculo, ele quer apenas os olhos. O olho é o símbolo de transcendência desde as mitologias mais antigas. O Odin sacrifica um olho em troca de sabedoria, xamãs perdem o olhar físico para ganhar o olhar espiritual, mas aqui o sacrifício ele é invertido. Quem ganha não se sacrifica e quem perde não tem essa escolha. A visão nessa HQ não é iluminação, e sim apropriação, é posse.
é o domínio do mundo através de uma violência inquietante, mas que também possui a sua beleza ritualística e também poética. E esse tipo de contraste do sublime belo com um grotesco horrendo é que dão potência a uma obra como essa. Um outro aspecto fascinante em Os Olhos do Gato é que o tempo de leitura também faz parte da obra. A repetição das páginas cria uma espécie de dilatação temporal. É como se a HQ fosse construída para suspender a realidade do leitor e da leitora. A cada página você acaba sendo convidado a olhar de novo, a olhar melhor, por assim dizer, e também a perceber que a violência não está apenas no ato final, mas também na pacata espera. Em certo sentido, essa obra até se aproxima muito mais do cinema de Tarkovsky do que de qualquer outra HQ europeia. Ela força você a existir dentro do tempo dela. E isso, é claro, nos leva a uma questão filosófica. Afinal, o que significa olhar? Para Merleau-Ponty, ver é ser atravessado pelo mundo, mas em Os Olhos do Gato, o Jodorowsky ele subverte isso. Aqui, o olhar é uma escultura do poder. A criança vê o mundo, mas o mundo não vê a criança. Então temos aí uma assimetria radical, e essa assimetria é justamente o cerne da violência moderna. E também podemos pirar aí numa questão metalinguística. Estamos falando de uma obra sobre o olhar e suas diferentes perspectivas e fascínios. E não seríamos nós, apreciadores de arte, de certa forma um análogo ao pequeno garoto na HQ? Uma leitura possível é justamente essa. Quando nos deixamos levar por esse tipo de obra, nos tornamos muito mais do que apenas voyeurs da arte, muito mais que meras testemunhas de algo maravilhoso. Somos também predadores de algumas artes. Nós queremos nos amalgamar a elas e, com isso, nos tornar outra coisa. E o que seria essa outra coisa? Bom, eu só conseguiria te responder se eu pudesse ver o mundo através dos seus olhos. Bom, e aqui vai um agradecimento especial para o meu amigo Erivelto Volpe, que veio aqui no estúdio e folheou essa HQ, o que me deu uma tremenda vontade de relê-la e fazer esse vídeo. Então, Erivelto, um beijão na sua alma. E é claro, muito obrigado a você que assistiu até aqui, e se gostou já sabe, deixa aquele seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o Formiga Elétrica a continuar produzindo conteúdo. E claro, até um próximo vídeo, caso eu ainda mantenha os meus próprios olhos.